Tudo bem? Fala, Senhor. Este livro Deus fala. Através deste livro. Feliz sábado. Eu espero que seja um deleite para você o santo dia do Senhor. Gasta tempo com Deus nesse dia. Passa mais tempo em oração, em estudo da palavra. Esta é a grande bênção para aquele que consegue enxergar o sábado como o dia do Senhor, o dia de verdadeira adoração. Não é dia para entretenimento na igreja, não. É verdadeira adoração. Nós chegamos agora ao último dia, o último ponto desta série, Cristo, liberal ou legalista. Já chegou à sua conclusão? Quem é Cristo? Como foi Cristo? Cristo andou com os pecadores, isso aí é liberalismo? Cristo chegou para os pecadores e ele diz, vai, não peque mais, ok? Isto é liberalismo? Cristo chegou para um cristão jovem rico, e ele disse, olha, vai e vende tudo que tem. Isso aí é legalismo? É radicalismo de Jesus? Cristo chega para aquela mulher e diz, olha, não peque mais, isso aí é legalismo? Cristo, ele chega e ele vai falando. Falou para a mulher samaritana e conseguiu operar no seu coração. Hoje, nascer do Espírito. Jesus hoje está no santuário celestial, diante do Pai como mediador, fazendo e realizando a segunda etapa do seu ministério, em prol da salvação da humanidade. Ele está também realizando a terceira etapa do seu ministério, junto com a segunda, que é o juízo investigativo. Agora então eu quero lhe convidar para ver um Jesus equilibrado. O equilíbrio de Jesus, ele se baseia em quê? Em quem? E eu quero lhe convidar que você vá para a Bíblia, São João no capítulo 3. Jesus chega agora em São João capítulo 3, em uma entrevista com Nicodemos, e Jesus coloca bem claro para Nicodemos qual é a posição de Deus, o Pai. Mas antes disso eu queria te dizer uma coisa. Tudo o que Jesus ensinava, as suas opiniões, os seus esclarecimentos eram baseados no assim diz o Senhor, na palavra de Deus, conforme o Pai orienta. Jesus, ele não veio para viver uma vida mais ou menos. Jesus veio com muita seriedade para salvar o pecador. Então vamos lá, nascer do Espírito. O que é isto? Como isto acontece? Nascer do Espírito para experimentar reavivamento e reforma. Você lembra? Eu fiz esse gesto aqui. Eu uni minhas duas mãos. O reavivamento anda de mãos dadas com a reforma. Não tem como andar legalismo e liberalismo. Não tem. São dois extremos. Eu poderia dizer claramente para você, luz não e trevas não. São dois extremos que vão para duas direções que não têm a luz, o esclarecimento na palavra de Deus. Porque todos dois são conforme o eu, a minha vontade. Um liberal diz, não tem problema, posso fazer como eu quiser. O legalista diz, eu tenho que fazer conforme, e aí usa a Bíblia para alcançar a salvação. Mas Jesus, ele trabalhou bem diferente. O texto bíblico diz assim, capítulo 3 de João, verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Não vai entrar no céu quem não experimentar o batismo do Espírito Santo. E esse batismo é diário. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz aflorar no santuário da alma as faculdades espirituais, o gosto pelas coisas de Deus, o prazer em obedecer a palavra de Deus. Então, por isso que Jesus vem agora e ele diz, aqui está o equilíbrio. Não é alguém que chega agora e diz que não precisa seguir tudo que está na palavra.
Não preciso obedecer a tudo. Eu acho que isso não tem problema. Me desculpe, isso está fora do plano de Deus. Em contrapartida, vem outro e diz: tem que obedecer para ser salvo, conforme a nossa justiça própria. Está errado. A obediência não te salva, quem te salva é o Senhor Jesus. Por isso nós precisamos nascer do Espírito, porque é o Espírito que arranca a afeição pelo prazer do liberalismo. É o Espírito que arranca o prazer pelo eu. Eu posso, eu consigo, eu sou melhor que os outros, sou mais santo do que os outros. Eu faço, você não faz. É o que julga. Os dois lados estão errados, amigo. Os dois lados levam para a dissidência. Agora, aquele que está na palavra, assim diz o Senhor, os seus olhos olham com olhos de misericórdia para os dois lados. Ele tenta ajudar, não tenta julgar, ele tenta ensinar, ele não tenta condenar. Nascer do Espírito diariamente é a nossa necessidade. Nossas opiniões e esclarecimentos precisam estar embasados na palavra. Assim diz o Senhor. Eu quero pegar um outro texto agora, porque esse outro texto fala daqueles que estão dentro da igreja e de todas as denominações, inclusive dentro do remanescente fiel para os últimos dias. São Mateus capítulo 7 e o verso 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Isso vai acontecer nos últimos dias. E tem falso profeta dentro da igreja, viu? Tem aqueles que vêm dizendo: não tem problema isso. Tem aqueles que vêm e dizem: tem que ser assim. É o legalismo e o liberalismo. Sério mesmo. Não tem como não enxergar isso. E ele diz, verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. O eu, todos dois vão para o eu. Eu e eu. Agora então, Jesus vem e no verso 21 ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que está com o nome na igreja, no livro da igreja, vai alcançar o reino dos céus. Você viu lá que quem não for batizado pelo Espírito não vai entrar no reino dos céus? É o batismo do Espírito Santo que nos dá o discernimento do certo e do errado. Qual é a direção para nós seguirmos na nossa vida? Jesus vem, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, qual é a vontade do meu Pai? Obediência à palavra de Deus, sem legalismo. Obediência à palavra de Deus, sem liberalismo, conforme acha que deve. Eu sei que nós vivemos um período em que uma grande maioria é liberal. Acha que não tem problema muitas coisas que acontecem hoje dentro da igreja. E que com a sua vida também. É sério, eu poderia pontuar aqui, mas não estou aqui para... Não, o Espírito Santo vai falar para você. Ele vai deixar bem claro para você. E Jesus diz assim, que muitos, aí no caso aqui, está falando especialmente daqueles fora do remanescente, que operam sinais e milagres, ok? Mas eu queria te dizer que você pode aplicar isso aqui para dentro da igreja. Há muitos que dizem que servem ao Senhor, estão fazendo o que é certinho. Será que estão fazendo tudo o que é certinho? Agora eu quero chamar a atenção, porque sempre existiram dois grupos dentro da igreja. As 10 virgens, por exemplo, é um sinal bem claro sobre aqueles que querem e acham que pode viver tranquilo, o que já tem é o suficiente, não precisa buscar mais, não precisa de mais santidade, não precisa de ser mais firme na obediência à palavra de Deus. Jesus foi muito claro esta semana, ele disse, olha, nem olhe com um olhar para a mulher do outro. E aí você viu vários outros pontos, vai, não peques mais. Jesus não estava sendo legalista, muito pelo contrário. Ei, viva uma vida de santidade. Não é uma vida de perfeccionismo, mas é uma vida de perfeição. O amor de Deus no nosso coração nos leva a sentir prazer por obedecer a sua lei. No céu não vai entrar cristão meia boca, irmão. E irmã, não vai entrar cristão relaxado, irmã. Não vai entrar aquele que não consagrar a sua vida. Não vai entrar aquele que tem o espírito laodiceano, dizendo que está bom, é o suficiente, não precisa avançar tanto mais na santificação, não precisa abandonar muitas dessas coisas. Esses são dissidentes que estão aí falando. Eu espero que você entenda o que a palavra de Deus está dizendo.
nem todo aquele que está com o nome na igreja será salvo. Se não nascer do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Em nome de Jesus, oro a Deus que o Espírito Santo consiga traduzir para o seu coração o poder dessa palavra, a mensagem desta palavra, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós queremos ter como base a Tua palavra, assim como a Tua lei é a base do Teu governo, nós queremos ter para o governo da nossa vida a Tua palavra, o assim diz o Senhor, viver segundo a vontade do Pai, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.